TCE Notícias está de volta falando sobre a aprovação das contas do governo do Estado relativas à gestão de 2013. Bom, no último bloco a gente falou muito sobre como funciona o processo dentro do TCE para aprovação dessas contas. A pergunta que eu quero fazer é, com essa aprovação, na visão do TCE, o governo então cumpriu todos os limites constitucionais e tudo que prevê a Constituição do Estado, né? Sim. Na análise das contas, a gente precisa fazer esse levantamento dos limites, principalmente da LRF e da Constituição, não só a federal, como a Constituição estadual também. Existem outros dispositivos legais que a gente precisa observar. Na análise das contas de 2013, nós verificamos que todos os limites foram cumpridos, tanto da LRF quanto da Constituição. Então, isso já é uma sinalização para a gente, já é um caminho do parecer prévio favorável. O cumprimento, pelo menos, de todos os dispositivos legais. Agora, como a gente falou no último bloco, esse parecer tem uma visão macro do governo do Estado. Como é que andam as finanças do governo do Estado aqui no Rio? A gente tem vários olhares sobre as finanças do governo, né, que a gente observa nas contas. Mas a gente analisando a parte financeira, a gente viu que as disponibilidades financeiras no final do ano cobriam as obrigações financeiras. Aí já tem outros olhares que a gente precisa ter sobre esse resultado. São várias variáveis que influenciam nesse olhar. Então, assim, depende do olhar em que você está colocando sobre as contas. A arrecadação do governo do Estado, como é que ela anda? Porque a gente tem acompanhado uma evolução muito grande na arrecadação, né? Esse ano de 2013 e previsão para 2014, isso também teve um aumento? Sim, a arrecadação do Estado em 2013 cresceu 14%. Sobretudo em função da receita tributária. A receita de royalties, por exemplo, sofreu uma redução em relação a 2012. A receita tributária é a principal receita do Estado, né, responsável por 55% do total da receita. Dessa receita tributária, 75% refere-se a ICMS, né, que é a principal receita do Estado. A segunda principal receita do Estado são os royalties, que representam cerca de 11%, né? Então, a receita realmente cresceu, a economia do Estado teve um crescimento moderado, mas um pouquinho superior ao crescimento da economia nacional. Enfim, houve sim uma evolução positiva da receita em 2013. Dá para classificar isso como positivo, né? Porque teve um baque com essa perda de royalties do petróleo, mas mesmo assim a arrecadação crescendo 14% é um número bem favorável nesse momento da economia, né? Sim, realmente demonstra que o Estado do Rio de Janeiro, até em relação à economia nacional, está numa situação um pouco melhor, pelos índices que nós apuramos lá na análise das contas. Agora, o nível de endividamento do governo do Estado, como é que ele anda? Bem, pode falar. O nível de endividamento do Estado cresceu. Só que a gente não pode analisar isso de uma forma fria. Isso tem várias formas de você analisar e criticar. Porque o Estado também fez uma opção por investir em infraestrutura, né? Por conta, inclusive, dos grandes eventos que estão acontecendo e vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, né, em toda a região metropolitana. Então, de fato, o endividamento do Estado cresceu, mas houve também essa opção por investir em infraestrutura, e isso também não pode ser apartado da análise. Os conselheiros do TCE veem isso com bons olhos, apesar de haver um endividamento, apesar de o Estado estar contraindo mais empréstimos, isso está sendo revertido em investimentos para a população? Bem, o próprio resultado das contas já sinalizam que uma análise positiva em relação a esses resultados. Mas a gente precisa também separar um pouco essas questões, porque às vezes a gente tem alguns investimentos, a gente tem o aumento até da participação de algumas funções do governo em relação ao total da despesa, mas se comparado a alguns índices que nós também avaliamos, a gente vê que ainda existe um caminho muito longo a ser percorrido para que a gente possa fazer uma associação melhor entre gasto e prestação de serviço. O que representa para o Estado do Rio esses recursos do petróleo? A receita de royalties é uma receita significativa dentro da arrecadação do Estado.
Cerca de 8 bilhões em 2013. 8 bilhões, uma receita total de 73 bilhões, 8 bilhões são referentes a royalties. Então, assim, qualquer perda desse valor vai impactar nas finanças do Estado do Rio de Janeiro, vai impactar na questão previdenciária, porque os royalties do petróleo, depois de descontadas todas existem destinações específicas, como para o meio ambiente, PASEP, enfim, pagamentos de dívida, ela vai para o Rio Previdência. Então, qualquer diminuição na receita vai impactar não só as contas do Estado como um todo, como vai impactar também a questão previdenciária. Tá certo, então. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigada. E o TCE Notícia fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.